Olá, boa noite. Uma legião de usuários de crack continua na região central de São Paulo, conhecida como Cracolândia, um ano depois que foi deflagrada a maior operação contra a droga. O governador Geraldo Alckmin anunciou que os usuários que correm risco de morte e que estão extremamente debilitados serão internados à revelia. No Jornal da Cultura, vamos discutir essa medida que divide opiniões, os tratamentos possíveis e as causas que levam as pessoas a seguir o caminho das drogas. Veja também outros assuntos importantes desta sexta-feira. Reunião define medidas emergenciais para as regiões afetadas pelas chuvas no Rio. Novas ordens judiciais garantem acesso às correções da redação do Enem. Índice de gravidez na adolescência é o menor em 13 anos no estado de São Paulo. Menina paquistanesa baleada por talibãs tem alta na Inglaterra. É grave o estado de saúde do presidente da Venezuela. O governo anuncia força-tarefa para comandar o país, enquanto o líder socialista estiver ausente. Participam da edição desta sexta-feira a cientista política Glenda Mesaroba e o jurista Luiz Flávio Gomes. O Jornal da Cultura exibe hoje um especial sobre o crack. Vamos mostrar de perto a dura realidade nas ruas e o sofrimento dos dependentes químicos que lutam contra a droga, os tratamentos disponíveis e a polêmica sobre a internação compulsória dos usuários. A medida, que já é adotada na cidade do Rio de Janeiro, foi anunciada nesta semana pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Centenas de usuários de crack continuam circulando pela região central de São Paulo, conhecida como Cracolândia. Enquanto alguns se escondem para consumir a droga, outros se reúnem nas calçadas com os cachimbos em mãos. A polícia acompanha tudo de perto, com bases comunitárias e rondas ostensivas. Os dependentes ficam largados pelas calçadas ou em qualquer lugar que dê para dormir. A droga deixa as pessoas de joelhos, se alimentando de restos de comida. As assistentes sociais continuam cadastrando os usuários e tentam tirá-los das ruas. A busca pela droga é incessante. Esta mulher segue o homem, pede dinheiro e consegue um trocado. No Farol, esta outra dependente, que parece estar sob o efeito da droga, tenta vender seus objetos pessoais para comprar mais crack. Você quer fumar pedra, é isso? R$1. Ela está desesperada. Há um ano, a polícia de São Paulo deflagrou uma operação contra o crack. Traficantes foram presos e usuários encaminhados para tratamento. Nesta semana, o governador Geraldo Alckmin anunciou que os usuários em estado mais grave, que correm risco de vida e que estão extremamente debilitados, serão internados involuntariamente. Os comerciantes da Cracolândia aprovaram a decisão do governador, como Sirlene, que há 25 anos tem uma lanchonete na região. Isso é um problema social e tem que ser cuidado o mais rápido possível. Este dono de transportadora acredita que a internação vai trazer de volta os clientes. A gente passando mal com cheiro de maconha, de droga, de tráfico, de tudo. E não entra um cliente. O cliente chega na porta, sai e vai embora. Este senhor mostra o prédio onde mora há 42 anos, cercado pelos usuários de drogas. Para ele, a internação não vai resolver o problema. Eu acho isso uma grande bobagem, porque não adianta pegar as pessoas, tem que pegar os traficantes. Enquanto a internação compulsória ainda não é aplicada na prática, a rotina segue na Cracolândia, local onde vidas e sonhos são destruídos. Esta mulher frequenta a Cracolândia desde 1997. Abandonada pela família na infância, ela se juntou às amigas que consumiam a droga. Hoje, sobrevive mendigando pelas ruas. Você tem vontade de largar o crack? Eu teria, porque é muito ruim ficar essa droga aí. Quantas pedras você fuma por dia? 20 pedras. O tratamento clínico para usuários de crack é considerado um dos mais difíceis. Segundo especialistas, cerca de 90% dos dependentes costumam sofrer recaídas. As histórias desses dois homens têm muitas semelhanças. Eles tiveram o primeiro contato com as drogas recém-saídos da infância, aos 12 anos de idade. Ambos experimentaram crack e viveram o drama da dependência química. Este, que prefere não ser identificado, foi apresentado às drogas pelos amigos.
Aí a gente foi para a Praça da Sé e lá começou tudo. Lá eu comecei a fumar maconha, eu cheirei cola, eu bebi. E aí eu conheci, era quando o crack estava chegando, de 91 para 92, né? É uma droga que vicia rápido, né? E você não consegue largar. Ele acaba de começar mais uma etapa de tratamento. É a 9ª internação. Além da batalha contra o vício, precisa enfrentar o preconceito. Existe muito preconceito, né? Principalmente nas ruas, né? Além do preconceito, outra grande dificuldade para os usuários de drogas é admitir a dependência e a necessidade de buscar ajuda. A principal dificuldade no tratamento, ela provém da falta de aceitação do paciente em relação ao problema. Mesmo porque é uma doença que diz para o paciente que ele não a tem, né? Então é uma doença muito silenciosa, sutil. Fábio sabe bem o que está dizendo. Ele foi usuário de drogas dos 12 aos 29 anos. Experimentou de tudo até cair no crack, quando perdeu mais de 50 quilos em 4 meses. Está limpo há 4 anos e meio. A experiência vivida o levou a abrir uma clínica para tratamento da dependência química. Eu gosto do ser humano. Eu acho que o ser humano merece uma vida digna. E foi quando eu decidi trabalhar com dependência química. Na clínica estão internados atualmente 22 dependentes. A maioria já experimentou o crack, que tem um poder maior de vício, porque é uma espécie de droga turbinada, com efeito psíquico mais forte. Segundo especialistas, bastam 3 a 4 vezes de uso para que a pessoa fique dependente. Aqui o tratamento é interdisciplinar, com terapia individual e em grupo, acompanhamento médico, remédios e orientação nutricional. A duração média da internação é de 4 meses. O aspecto interdisciplinar, ele proporciona a comunicação entre os membros da equipe, todos eles, né, onde é possível observar, né, a conduta de um paciente e a melhor maneira de ajudá-lo. Força de vontade e persistência são aliadas numa batalha muitas vezes solitária contra a própria mente e o corpo. Eu perdi por uma coisinha tão pequenininha, sabe? Que é aceitar que, nossa, um negocinho desse tamanho mudou minha vida, sabe? Enfrentar as recaídas é outro grande desafio. Pesquisas mostram que as chances de voltar a usar o crack são de 90%. Mas Fábio sabe que é possível vencer, só não pode esquecer que a luta é para sempre. Hoje eu falo até para os meninos, eu brinco, sabe no que eu sou bom hoje? Hoje eu sou bom em seguir regras, né? Então eu penso que seguir as regras é o que me deixa limpo hoje. De acordo com especialistas, o mergulho dos dependentes no universo do crack pode estar ligado a diversos fatores, como a falta de perspectivas, fragilidade na estrutura familiar ou ainda transtornos psicológicos. Este homem de 44 anos de idade passou mais da metade da vida usando drogas. A primeira vez foi aos 12 anos com a maconha. Aos 18 ele experimentou a cocaína e em seguida o crack. Após a perda da minha esposa, eu então vim a me entregar para as drogas de tal forma que fui parar na rua, né? E fiquei praticamente morando na rua e de favores. O drama familiar é um dos fatores que levam uma pessoa para as drogas, mas não é o único. Uma pessoa, quando encontra droga, já vem de um processo de muitas rupturas, de muitas frustrações e decepções. Então, muitos, às vezes, se defendem psiquicamente, assim, criando um mundo de fantasia para não entrar em contato com a dor. A droga, ela entra também, às vezes, nesse pacote. Ela entra nesse convite a você tirar férias químicas de você mesmo. Muita gente está na Cracolândia, tem vontade de voltar para casa, mas o vício sempre fala mais alto. O que os psiquiatras sabem é que 40% dos dependentes de drogas têm um transtorno mental que, associado ao uso de substâncias tóxicas, aumenta a chance de levar o indivíduo à dependência. Pessoas hiperativas, com déficit de atenção, quadros de ansiedade e depressão são mais suscetíveis a se viciarem. O vício em drogas não tem cura porque é uma doença crônica, mas é possível controlá-la. A prevenção deve ser intensificada na adolescência, porque é nessa fase que acontece o primeiro contato com as drogas lícitas, o álcool e o tabaco. Meu primeiro contato com as drogas foi aos 10 anos, eu comecei na maconha e com os meus 10 anos mesmo eu já comecei a usar o crack. É difícil saber, muitas vezes, o que ocorre antes, a destruturação da família ou então
a droga criando isso. Mas, normalmente, né, falando da questão da Cracolândia, geralmente esses indivíduos já vêm de uma família desestruturada. Então, ou o pai usava álcool, ou então usava cocaína, crack mesmo, né? E essas crianças, nesse meio, né, acabam utilizando. Um estudo divulgado neste ano aponta que no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas são dependentes de crack. Para falar mais sobre o assunto, a repórter Luísa Moraes está ao vivo com o psiquiatra e especialista em dependência química, Marcelo Ribeiro. Boa noite, Luísa. Boa noite. Márcia, a realidade do crack está colocada para a sociedade. É bom lembrar que o país, bem ou mal, tem uma política nacional de combate às drogas. Agora, doutor Marcelo, é importante lembrar relação ao tratamento, uma política nacional para o usuário de drogas. Se faz necessária? Certamente. Eu acho que, na minha opinião, nós temos hoje uma estrutura muito melhor do que há 5, 10 anos, né? Acho que ainda falta uma integração e uma absorção melhor das outras estruturas, como as salas de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, as comunidades terapêuticas. Agora, doutor, o governo não teria que tomar para si, como maestro, uma melhor integração entre esses vários agentes que trabalham para cuidar do usuário? Quer dizer, o governo não tem que tomar as rédeas dessa situação? Certamente. Acho que o governo tem que ser o grande maestro, né? Ele precisa oferecer as diretrizes, ele precisa oferecer o financiamento, ele precisa organizar essa rede, né? Porque é por meio dela que os pacientes vão se recuperar. Para finalizar rapidamente, temos condições hoje de tratar na rede pública 1 milhão de pessoas? Eu acho que é difícil dizer, né? Assim, é um desafio acima de tudo. Acho que a rede hoje está mais equipada, mas esse esforço de integração vai ser o grande diferencial. Muito obrigada, doutor Marcelo. Boa noite. Voltamos ao estúdio. Márcia. Obrigada, Luísa. Na opinião de vocês que estão aqui, quer dizer, como é que esse problema do crack chegou a essa dimensão? Bem, dá a sensação, todas as vezes que a gente vê isso, que o Brasil é o único do mundo que está enfrentando o problema. Este é um problema tão antigo quanto a própria humanidade, mas sobretudo de 100 anos para cá, com muito mais intensidade. Portugal hoje, só o Brasil copiar o Portugal. Portugal faz a melhor política de enfrentar as drogas. Diminuiu 50% de usuários, 50%. Tem 38 mil pessoas hoje em Portugal que se submetem a tratamentos. Mas são dependentes de crack? Também há dependentes de crack? De todas as drogas. Portugal não encara o problema do usuário como um problema de polícia, não é um problema de polícia, não é um problema de juiz de justiça, é um problema de saúde pública. Quem é pego com droga em Portugal vai para uma comissão composta de médicos, do mundo jurídico, e essa comissão delibera o que fazer, né? Se tem o nível de dependência, se interna, se não interna, se chama a família, etc e tal. Pronto, a ponto de o Reino Unido agora, em outubro, se reuniu, a Comissão de Política de Drogas do Reino Unido, na Inglaterra sobretudo, diz, olha, copia Portugal. E a ONU acaba de dizer, Portugal está no caminho correto. Mas Portugal deve ter uma rede hospitalar para atender esses dependentes. Claro, tem que ter, porque, como disse agora aqui Marcelo Ribeiro, o governo tem que conduzir esse tema. Não pode deixar esse tema na mão só da sociedade. A sociedade não tem estrutura para sozinha tocar isso daí. Como é que vocês veem essa questão da internação à revelia do paciente, do dependente, enfim, em casos mais graves, que é essa proposta aqui de São Paulo? Isso é uma questão complicada porque coloca, digamos assim, em oposição o direito individual, né, dos usuários, o direito à liberdade, à autonomia, de viverem como quiserem, né, e o dever de Estado de proteger essas vidas. Então, é um dilema que se estabelece entre o direito individual dessas pessoas, como nós todos, como todos os cidadãos têm direitos, e o direito à vida e à autonomia, e o dever do Estado de proteger a vida dessas pessoas.
eu concordo, é um problema de saúde pública, só pode ser pensado nesses termos, não é uma opção dessas pessoas, quer dizer, eu acho que elas evidenciam aspectos da vida que são insuportáveis de lidar, então essas pessoas não conseguem manejar a vida de uma maneira mais, digamos, como nós, de modo geral, as pessoas que não usam drogas nesse grau de dependência conseguem viver, quer dizer, é uma dificuldade em lidar com a vida, uma deficiência dessas pessoas. Mas você acha que a internação compulsória é válida em alguns casos? Então, é isso que eu não sei, eu acho que essa dicotomia, quer dizer, essa coisa de o direito desses indivíduos ou a viverem como querem, autonomia, ou o dever do Estado de proteger as vidas. Naturalmente, em alguns momentos a gente percebe claramente que eles não têm condições de definir a própria vida. Então, claro, o Estado, se houver condições, sim, mas de modo geral são pessoas abandonadas, né? Então, eu acho assim, é um dilema que a gente tem que lidar, agora tem que lidar nessa linha que o doutor falou, quer dizer, uma preocupação de saúde pública, uma preocupação social e não uma preocupação de limpeza de rua ou de tirar os feios, sujos e malvados. Faxina, não, isso não. Você concorda que essa internação, em alguns casos, pode ser a saída para, pelo menos, preservar a vida desse dependente? Na verdade, a lei brasileira só possibilita, na linha do que está dizendo Glenda, só possibilita quando o sujeito realmente está quase que perdeu a consciência. Está nas últimas, aí a lei possibilita que se coloque essa internação, o cara. E é essa internação que o governador anunciou. Só que a forma como ele anuncia dá a sensação de que todo mundo agora vai para tratamento obrigatório, tratamento compulsório. E isso é um tiro no pé, porque cria uma expectativa para a sociedade de que vai resolver o problema enfiando todo mundo dentro de um tratamento. Não é nada disso. Vai colocar meia dúzia, que é o que o Estado pode fazer, porque o Estado não tem condições também materiais, de gente, de médicos. Qual é a saída? Saída? Olha, saída é prevenção. Saída é prevenção. E outra vez eu insisto em Portugal. Portugal fez um belíssimo trabalho em 10 anos. Faz 10 anos que ele pega o usuário e não é problema de polícia, é problema de saúde. Bom, ele está tratando, e para evitar que a juventude entre, né? Nesse caminho das... Qual é? Claro, educação, oportunidade? Educação, sobretudo, conscientização. Do mesmo modo como o povo deixou de fumar, já não fuma mais tanto quanto antigamente, da mesma maneira as drogas, conscientização. Você quer falar alguma coisa, Glenda? Eu acho que na prevenção, por exemplo, explicitar bastante o sofrimento físico e psíquico que um usuário, quando entra no período de abstinência, tem. Quer dizer, porque claro, quando uma pessoa começa a usar droga, ela tem momentos prazerosos, é por isso que as pessoas usam droga, né? Não é horrível desde o começo, então é preciso mostrar o lado B, digamos, do uso das drogas. E eu acho que o tratamento exige trabalhar espiritualidade e cultura, quer dizer, eu acho que passa pela cultura a possibilidade de se reinventar e ultrapassar isso. E daqui a pouco o índice de gravidez na adolescência é o menor em 13 anos no estado de São Paulo. E também, reunião no Rio de Janeiro aprova as medidas emergenciais aos afetados pelas chuvas.